Começar oficialmente o nosso Master Things, hoje com a temática blockchain. A gente vai passar a revisão do conceito que é o blockchain, como funciona a blockchain, vantagens e desvantagens, e vamos focar muito nas aplicações e os desafios e preocupações dessa tecnologia. A convidada para liderar o tema é a Tainá Barovics, depois você me corrige se eu estiver errada. Ela é fundadora do BTDA, é uma consultoria que já tem 5 anos de mercado e oferece auditoria, além da consultoria, e também faz trabalhos como gestão de risco e soluções de tecnologia ligada à área de cibersegurança, segurança da informação e regulação para clientes de diversos setores. Ela tem rodado o ano, né, participando muito de eventos relacionados ao ecossistema de Web3, então ela foi convidada para liderar essa temática com a gente. Lembrando que o tema blockchain, a gente já tem outros conteúdos relacionados, então quem quiser se aprofundar ou ter necessidade de conteúdos mais práticos, me chama que eu passo o link de onde vocês encontram esses conteúdos, tá? Hoje, como a gente tem bastante gente nova no Master Things, a gente quer equalizar aqui o entendimento e principalmente abrir a mentalidade com foco de negócios. Tainá, obrigada por ter aceitado o convite e seja bem-vinda. Obrigada a você pelo convite. Bom, vamos começar então? Pode Vamos, ser, Thelma? pode, Então, vamos. então aqui o nosso tema blockchain, aplicações potenciais aos negócios. A Thelma acho que já fez uma boa apresentação aí. Então tem algumas redes sociais, LinkedIn tá aí, Instagram também. Depois, se quiser, pode A colocar o link Baronove no participou. chat, Tainá, que aí fica mais fácil até eles se conectarem com você. Ah, O legal. atalho do LinkedIn, tá bom? Tá ótimo. Você também Nosso é conteúdo. DPO, né? Você tem formação em DPO. Sim, carregado de dados, né? Que é uma função aí que nos últimos anos tem crescido muito, né? Nas empresas. Ah, e o É, sobrenome é Baronovski. Baronovski, muito O bom. bom que tem um Topan agora, né? Que antes, que eu acabei, casei recentemente, ficou mais fácil agora, Ah, com o último e sobrenome. ela também lidera os projetos educacional na ED3 Educação, que também é fundada por ela, né, Tainá? Sim, a gente tem alguns cursos lá também, gratuito, a gente promove palestras, tudo sobre novas tecnologias, né? Então a gente pesquisa todas essas tendências que está acontecendo. Esse ano e o próximo ano, assim, vai ficar muito, a pauta quente é a inteligência artificial, né? Então, assim, você vê que cada ano o mercado ele se movimenta de um jeito, né? Isso por conta das grandes empresas de tecnologia. Ano passado, aposto que muitos já ouviram falar sobre Web3, né? Ano passado o tema estava bem quente, aí agora veio a inteligência artificial, então, assim, cada hora vem uma tecnologia aí para a gente ficar maluco, né? Aqui é o nosso cronograma de hoje. Bom, blockchain, né? Você já ouviu falar? Alguém já teve contato com essa tecnologia? Conhece algum exemplo? E aí eu queria saber de vocês, só para a gente contextualizar no próximo slide. Alguém sabe de algum exemplo? Não precisa citar, mas sim ou não? Sim, conheço vários exemplos, né, de blockchain. A gente tem os exemplos de aplicativos, principalmente esses que foram na época do Covid, né, desenvolvido para poder controlar quem estava ou não com Covid, algumas iniciativas até governamentais e que as pessoas pudessem sinalizar para que se identificasse a região sobre ela, mas também anonimizar dados.
A gente O pessoal conhece do algumas Ether está respondendo. aplicações da IBM, da Oracle, que principalmente trabalha com o blockchain para transportes intercontinentais, né? Então, para que os dados possam ser compartilhados com os diversos players que se envolvem, inclusive em mais de um país. E quando você falou Não, da Web3, a gente aqui tinha dois participantes que eram do projeto Helium, né? E que falava-se da disponibilidade da rede e também dos equipamentos para funcionar como renda passiva utilizando o blockchain. Fiquem à uhum. vontade, pessoal. Eu comentei, mas quem quer comentar mais, Então, fiquem à... no chat colocaram que sim, bem familiarizado, sim. Eu falo isso porque o grande exemplo de blockchain são as próprias criptomoedas. O Bitcoin e a rede Ethereum, elas são blockchains e são uma das maiores blockchains aí, né? Os grandes exemplos de blockchain. O Ethereum, assim como o Bitcoin, é uma blockchain que permite a transferência de criptomoedas entre indivíduos sem a necessidade de uma terceira parte, como banco ou empresa, né, de remessa internacional, para garantir essa transação. E Ethereum, na verdade, é a rede blockchain, não é o nome da criptomoeda. O nome da criptomoeda é Ether. Então, o Ethereum é a maior rede do mundo, assim. E o Bitcoin também. Aqui eu coloquei até algumas diferenças, né? Ambos usam a tecnologia blockchain, só que o Bitcoin ele foi criado com o intuito de ser uma moeda digital descentralizada. A gente faz ali toda a operação de aquisição de cripto, né? Essa Bitcoin. Já a rede Ethereum é uma plataforma de contratos inteligentes também e de programação de aplicativos descentralizados. Então, você fazer operar algumas atividades dentro da rede Ethereum. Você não vai fazer a sua própria blockchain do zero. Então, você consegue fazer algumas coisas na, na rede Ethereum. O Bitcoin ele possui um limite máximo de 21 milhões de unidades, já o Ethereum não tem esse limite. Lembrando que a moeda do Ethereum é Ether. O Bitcoin é uma criptomoeda e nasceu voltada para essa utilidade, como eu mencionei. E a rede Ethereum é uma plataforma de programação que permite essa criação de contratos inteligentes, aplicativos e outras transações. Tainá, tem exemplos de aplicações que são desenvolvidas por terceiros e que está rodando no blockchain da Ethereum? Sim, sim. Não, Você tem vai falar mais para diversas frente? Quer aplicações. comentar? Eu vou colocar mais para frente. Tá bom. Aqui um conceito básico, né, todo mundo fala, é um livro, razão digital. Só que assim, a gente não consegue visualizar, né? Ainda, né? Quando eu falo, é um livro, razão digital. A gente quer saber da parte técnica, né? Mas a gente também tem que passar por esse conceito, que é um mecanismo digital para criar livro, razão digital, ou seja, vai estar tudo registrado ali naquela tecnologia, em que dois ou mais participantes em uma rede não hierarquizada, ou seja, não tem uma empresa grande tecnologia como o Google, né, intermediando todas essas ações, para trocar informações e ativos diretamente um dispositivo intermediário de autenticação. Aqui eu selecionei até os pontos importantes, que uma blockchain é um tipo de um diário, né, que contém as informações, todos esses registros. Cada transação gera um hash. Como vocês são da área de tecnologia, vocês já
saber todos esses conceitos, né, creio eu, porque eu vim da área do direito, então vocês imaginem explicar isso para advogados. Aí eu tinha que explicar cada coisinha, entendeu? Então fica um pouco mais Ainda mais que complicado, se né? fala É, contrato, né? Eles falam, pô, mas que contrato é esse que eu ainda não uso? então, o contrato inteligente não tem nada a ver com o contrato normal, se você for, né, parar para pensar. Na verdade, é um mecanismo ali. E então fica até mais fácil, né? Porque tem muito termo técnico em blockchain. E, na minha opinião, só não está se expandindo essa tecnologia por conta disso. Porque a maioria das pessoas que acabam explicando para os leigos, elas começam a explicar termos técnicos, em inglês. Então, assim, fica, de certa forma, uma bolha, né? Eu que acompanhei muitos eventos, né, de Web3, blockchain, e eu ficava, gente, quem não é da área não entende tão fácil assim, né? Eu mesma, 2 anos atrás, o primeiro evento, nossa, que coisa difícil, quero aprender. Então, na minha visão, só falta isso, né? Essa simplicidade nos termos, para a gente expandir para as outras pessoas. Bom, vou passar aqui. Então, a blockchain é eficaz porque ela vários computadores, então ela não está num prédio como o Google, como o Facebook, né? Por isso que a gente fala em descentralização. O próprio conceito de Web3, né? Não necessariamente está ligado com blockchain, mas está ligado com descentralização, ou seja, descentralização das grandes empresas de tecnologia para essas soluções, né, de blockchain, já que não tem uma hierarquia. Eu sei que o Web3 também se você for para pensar, é uma utopia, de certa forma, né? Não dá para falar que a gente já tem uma Web3. Eu não acredito numa migração da Web2, né, para a Web3, porque as empresas de tecnologia, elas têm muito poder ainda, né? Então, é muito difícil, né, da gente falar que vai ter essa migração. Aqui, como a blockchain funciona de uma maneira esquematizada, então, aqui uma transação do Bitcoin, formado para o hash, que dá aqui, ó, essa numeração, geração do hash em bloco, a validação, né, pelos usuários, e cada bloco, né, vai formando essa corrente aqui. É claro que isso aqui tudo é apenas algo visual, né, não necessariamente uma cadeia é assim. Quem que é dono da blockchain, né? Eu coloquei tanto ninguém como todos. O particular possui o todo e todos os participantes assumem a responsabilidade por sua manutenção. Estou indo muito rápido, tá tranquilo. Então, vou continuar. Tá tranquilo. Tá. Aqui é até legal vocês tirarem print ou uma foto, caso vocês queiram, explorar as outras blockchains do mercado. Como eu mencionei, a Ethereum, o Bitcoin são as maiores blockchains do mundo, mas existem outras. Aqui tem a IBM Blockchain, que é só alguns exemplos. Algumas vantagens da blockchain, ao meu ver, a maior é a descentralização, né, do poder das grandes empresas de tecnologia. Então, a democratização do acesso a plataformas descentralizadas, os registros de dados são inalteráveis, que uma vez que formou aquele bloco, uma vez que tem vários hashes ali, imagine, você modificou alguma coisa, o hash não tem como, né, ser modificado. Por isso que, mais para frente, eu vou até colocar como exemplo,
muita gente gostaria que essa tecnologia fosse usada em votação, né? Nas urnas eletrônicas. Redução de custos, né? Em taxas de transferência. Então, como vocês podem até ver, né? Os bancos também estão querendo algumas soluções voltadas para criptoativos, porque tem empresas, né? Já ficando grandes, né? Por conta desse movimento, tanto a redução de custo, quanto a descentralização, quanto a privacidade de dados, poder de decisão na mão do usuário. Isso aqui é um comportamento, né? São grandes vantagens da blockchain comparado com essas grandes empresas de tecnologia. Aqui eu coloquei as principais ações da blockchain, alguns exemplos, claro. Criptomoeda, votações eletrônicas, contratos inteligentes, rastreabilidade da cadeia de produção, que isso aqui é um exemplo bem legal, que eu acho que até a Thelma, né, falar de um exemplo eu gosto bastante. Aqui. Uma outra solução, né, é a segurança dos dados, porque a blockchain ela utiliza a criptografia avançada para garantir a segurança dos dados. Esse aqui é um exemplo recente que eu vi, achei muito interessante, da rede Bodytech. Ela criou um token, né? Se você adquire o token lá por 10 anos, é seu, você pode negociar, né, com Bitcoin, e é válido por 10 anos, e ela segura o valor mensal, ou seja, se a Bodytech custa R$ 800 por mês, assim ela vai custar R$ 400 por mês, e ela vai segurar esse valor por 10 anos. Então, você está comprando esse token, é claro que você não vai pagar mensal, né? Você vai pagar o valor total do token, e é um token que pode ser negociado. Eu só não sei, tá? Qual blockchain que eles colocaram mas aí é um exemplo de como que a gente pode utilizar nos negócios, né? Então, aqui está a Bodytech, pode ser utilizada para outras academias, e acaba sendo um diferencial para a própria academia, porque até eu me interessei quando vi essa promoção, né? E foi na Friday, eu estava lá rodando, nossa, vou colocar aqui no porque eu achei muito interessante mesmo. E é bem recente isso aqui. A Mas blockchain ela eu não permite entendi. A pessoa compra, ela compra o token é dela e ela pode usar a academia. Então, na verdade, ela não pagou nada, porque depois ela pode trocar aquele token por outra coisa. isso, ela pode trocar por outra coisa, só que ela já com Bitcoin, por exemplo. Então, assim, o Bitcoin já foi transferido para a Bodytech, certo? Vamos supor, custou lá, vou chutar, tá? Porque o Bitcoin é muito caro. 10 Bitcoins. Aí já foi transferida para a carteira da Bodytech, que tem uma carteira, né, de Bitcoins. Ou seja, já foi para a Bodytech. Você tem o token, certo? Então, você pode usar por 10 anos, ou você pode vender esse token também. Então, assim, não quero utilizar, vou vender o token. Então, assim, você não vai ficar no prejuízo, entendeu? Ainda que você não queira utilizar. Deu para ficar mais claro? É porque eu sei que, assim, é muita informação, né? Blockchain tem Não, mas token. fica tranquilo, Tainá, porque assim, a gente já É, conhece pouco, né? Então, bom, não fica, pode falar assim, o máximo tá. que você quiser que a gente entende, porque assim, o que que eu entendo, tá? Quando a gente fala de conceitos que envolvem novas tecnologias, o Web3, o token, eles são conceitos independentes do blockchain para seu uso ou sua aplicação. Né? Então, assim, eu posso usar o token como está aí para comprar um ativo digital,
e independe disso ter valor necessariamente como uma criptomoeda, né? Então, assim, o que eu Então, vejo de interessante é o mercado, né? O mercado da academia, que não tem é, especialmente uma ligação, uma veia ou na entrega de um serviço tecnológico, agora pode considerar a entrega de um serviço tecnológico com esse tipo de novidade. E é uma marca, não é uma marca qualquer, né? É uma marca popular, é uma marca que mais pessoas têm acesso, não só profissionais da área de tecnologia. Ô, não, Tainá, sim, mas e pode falar. não, aqui uma característica que eu vejo interessante é que ela tem um lastro, né? O lastro é o serviço que a academia presta, que eu eventualmente eu compro o token e uso o serviço da academia, né? E esse token Isso. é da BT, certo? Então ele vai ter um valor, né? Se a academia daqui 5 anos ela fechar, certo? Teoricamente, esse token, ao meu Certo. ver, ele vira pó. Ele acaba não tendo monetização. Então, aqui é um modelo interessante, porque o lastro que você tem é uma coisa física, entre aspas, né? Que é o uso da academia. Enquanto que um token tradicional de uma criptomoeda é só a criptomoeda em si, não necessariamente você tendo algum lastro em termos de utilização de alguma coisa, né? Então aqui deixa de ser uma coisa, deixa de ser só algo extremamente só digital, né, intangível, e passa a ser também um negócio tangível, à medida que eu possa usar o serviço que a academia ela presta, né? E aí sucessivamente a gente pode pensar em outros tipos de situação de recorrências, né? De aplicações onde você tem recorrência que você poderia usar teoricamente a mesma possibilidade, né? Mas não deixa de ser realmente é uma coisa interessante, sim. Não, perfeito. Um outro exemplo, né, que você falou realmente, o Tolkien é para academia. Outro exemplo como que não sei se vocês já ouviram falar, é imóveis, né? Então, assim, já tem empresas oferecendo token de uma parte de imóvel. Só quem é da empresa que está vendendo imóvel. E aí a gente tem uma complicação aqui, né? Porque é dono do imóvel quando você tem o quê? Você é dono do imóvel pela parte jurídica. Quando você tem o registro de imóveis, A certo? escritura, né? A escritura. Só que aí, de quem que é a escritura? Da empresa. Então, assim, em tese, você nunca vai ser dono da, daquele imóvel. Mas você consegue fazer essa transação de token. Então, se valorizar, você passou para frente. Então, assim, tem um certo risco, mas tem um certo benefício. Algo interessante aqui, né? Você vê que poucas pessoas, poucas empresas sabem dessas soluções. Então, isso pode ser uma consultoria de certa forma. Então, assim, imagine o quanto de recorrência que uma academia ou outra empresa vai ganhar com isso. Se você mostrar o benefício para aquela empresa, e você falar, olha, eu vou te ajudar a estruturar isso. Isso aqui já é uma profissão, já é uma consultoria, né? Que, que é super válida. Que a gente está falando de um produto que é tanto para a empresa quanto para o usuário final. Eu mesma me animei super com essa promoção, porque aqui a gente está falando de uma academia muito cara, né? Então, assim, eles reduziram para metade. Então, é muito, muito interessante. E aqui são 10 anos. Então, assim, eles colocam 25 anos. Realmente, assim, reduzindo mais o valor, né? Para alguém comprar isso. Mas teria público. Vocês não concordam? Teria público. Ah,
Aqui, ó. Token de 5 ou 10 anos. Confira os benefícios. Acesso às academias, da rede, melhor custo-benefício, que aqui você vai pagar R$ 417 por 10 anos. Então, assim, imagine, daqui 10 anos, R$ 400 não vai ser nada. Então, e segurou o valor. Sem reajustes. E aí eles utilizam, né? Tem a parceria com o mercado Bitcoin. Possibilidade, olha lá, a possibilidade de revenda através do mercado Bitcoin. Então, assim, muito, muito interessante mesmo. Vou passar. Aqui é um outro exemplo interessante, que inclusive a Nescafé já utilizou para a gestão da cadeia de suprimentos. Ela pode ser utilizada para otimizar, né, toda essa gestão de cadeia de suprimentos, fornecendo visibilidade, rastreabilidade, reduz as fraudes, com os registros de blockchain. Como os registros de blockchain são permanentes e imutáveis, quando se trata de gerenciamento da cadeia de suprimentos, quaisquer problemas aí dentro dessa cadeia podem ser facilmente rastreados até um único ponto. Então, isso é muito, muito legal mesmo. Tem notícia? Aqui eu vejo uma coisa interessante, né, o meu ver, né, para a gente aqui da comunidade de IoT, né, que aqui é um match entre IoT e blockchain, Sim. porque quando para você fazer esse rastreamento, né, e imputar as informações, você vai ter a coleta, você vai ter o sensoriamento, a coleta de dados, o fornecimento desses dados para você suprir a cadeia onde você vai dar as informações que vai compor essa rede blockchain, né? Então, esse tipo de solução, ela encaixa bem entre IoT e blockchain de uma maneira Sim. bem nítida, né? E acaba sendo, né, se você for a pensar, um baita do marketing, um baita de um diferencial para a própria empresa, porque até as notícias, né? É claro que algumas são pagas, mas alguns portais vão acabar noticiando, né? Essas novidades na empresa. Eles criaram até um site aqui, ó. Você pode achar da Nescafé. Eu não coloquei, mas acho que é Blockchain Nescafé. Acho que é www.blockchainnescafé, alguma coisa assim. Então, pessoal, vocês lembram, quem assistiu a minha palestra na CIOT, eu coloquei sobre essa tendência, né, dos dados, qual que é o diferencial agora, né, quando a gente compete com empresas que, como nós, já estamos há algum tempo no mercado, é essa a ligação dos dados com outros players na cadeia. Então, vamos supor, se você presta serviço de IoT para uma grande empresa como a Nestlé, que faz o Nescafé, não, o Nescafé é uma marca própria, agora, putz, me deu esse branco. Mas a questão é, antes ela estava fazendo o rastreamento dessa blockchain, porque assim, eu lembro desse projeto da Nestlé feito pela Oracle em 2000 e já vai anos, tá? Eu acho que até foi 2019, tá? Então a gente está falando aí de 4, 5 anos. E agora, depois desse tempo, ela está conseguindo liberar essa informação para que não só ela, mas o consumidor do café, o varejo, conheça onde foi produzido aquele insumo antes daquilo virar um pó ou virar uma cápsula. Então, eu vejo que essa tendência para nós que estamos coletando dados é independente do uso do blockchain, mas quanto mais informações a gente consegue gerar valor, que seja para nós ou para o nosso cliente estender isso,
para outras relações que ele possui. Então, se no caso da Nestlé ela fez o blockchain, ela já dividiu a informação tanto com os centros logísticos dela, com as empresas transportadoras, tá? E agora ela não sei se ela divide com o mercado também, se o mercado divide a informação com ela e consegue até acompanhar mais informações de quanto tempo aquele insumo ficou dentro de um centro de distribuição ou dentro do mercado antes de ser faturado para o consumidor final. E, obviamente, no futuro, né, aquela máquina também pode estar conectada, e aí, quando eu ponho a cápsula, lê o RFID, e aí eu consegui dar a baixa oficial que aquela cápsula foi consumida. Então, talvez é uma visão 360 desse futuro, né? Não sei se essa aplicação do RFID na cápsula seria alguma coisa válida, mas temos que começar a entregar projetos pensando como eu me diferencio daqui a pouco, ou quais dados que eu ainda não estou coletando, mas que no futuro, quando eu tiver um massivo, eles vão ser importantes para mim e para o meu cliente, para que a gente gere mais negócio, mais valor e aumento de receita. Não, perfeito, Thelma. Isso que você fala está muito ligado à reputação, né? E reputação é tudo para uma empresa, né? A gente tem aí tantos casos que empresas acabam ganhando visibilidade e reputação, né? Principalmente agora com a geração Z, é uma geração que preza, né, pela transparência. Então, isso acaba sendo um baita diferencial, tanto para o consultor oferecer isso para as empresas, quanto, né, para a própria empresa. E como a transação ela é gravada na blockchain, é impossível alterar, né, os registros dessa transação. Deixa eu passar aqui. Então, como acho que todos sabem, né, os registros da blockchain eles são permanentes, eles são ordenados cronologicamente e eles estão disponíveis para todos. Só que, como eu mencionei lá no começo, né, para quem é de tecnologia, acaba sendo fácil entender. Agora, quem não é de tecnologia, até para uma empresa, né, caso vocês queiram oferecer isso, essa consultoria, a minha dica é explicar como fosse para uma criança, porque não é tão simples assim para quem não entende, né? O próprio nome já, quem não conhece blockchain, né? Nossa, que é isso, né? Então, pensar que nós temos o privilégio, né, de ter esse conhecimento, mas muitas pessoas não têm. E não adianta falar que é uma rede de blocos, que é descentralizada. Não, vocês têm que aparecer com a solução, ó. Igual esses últimos slides que eu mencionei, ó. A Bodytech fez isso, a Café fez isso. Se a gente não mostrar na prática, quem não é não entende. Eu falo isso por experiência própria, porque quando eu falo com outros advogados ou com estudantes de direito, eu tenho que ter uma cadeira para uma criança de 3 anos. Então, essa aqui é uma dica que eu dou para vocês. Até o próprio termo Web3, né? Se a gente for entender tudo, né? Tem que explicar Web 2, Web 1, assim, as empresas não estão interessadas nisso, elas estão interessadas na solução. Elas não querem saber esse movimento por trás. Então, assim, é trazer o que já tem no mercado do jeito mais fácil, evitando essas palavras em inglês. Na área de criptomoeda, então, piorou, né? Quando a gente vai explicar criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, eu acho que falta essa transparência com todos, tá? Bom,
caminho para quem quer desenvolver sua blockchain. Como eu mencionei, né? Você pode construir sua blockchain do zero, ou uma plataforma, né? Uma plataforma existente, como essas três aqui que eu já mencionei. E quem quiser também tirar uma foto aí, tem essas três aqui, que são populares, mas tem outras também. O caminho mais difícil, obviamente, é você construir do zero. Então, assim, Tainá, você já construiu uma blockchain do zero? Não. Porque aqui a gente precisa, pelo menos uns 2 anos de experiência com as linguagens de programação. Mas aí eu pesquisei, né? E, inclusive, em alguns eventos com outros programadores, eu acabei pegando também algumas orientações. E eu coloquei para vocês de uma forma bem simplista, tá? Como que a gente criaria essa blockchain do zero, né? Como eu mencionei aqui, tem que ter essa experiência, né, com alguma linguagem de programação. Então, você vai escolher lá a programação, estrutura básica do bloco. Então, você vai estruturar a base do bloco que vai compor o seu blockchain. Um bloco geralmente inclui um cabeçalho com informações como versão do hash do bloco anterior e uma lista de transações. Algoritmo de consenso. Escolha e implemente um algoritmo do consenso para determinar como aqueles nós da rede alcançarão o acordo sobre o estado da blockchain, tá? E aqui, termos técnicos, quando a gente fala algoritmo de consenso, que é Proof of Work, Proof of Stake, aí eu já não sei se vocês estão familiarizados. Desenvolver a lógica, né, do consenso, definir os nós para a gente validar e adicionar eles, como que a gente vai adicionar novos blocos à cadeia. Isso inclui a verificação de transações, a criação de novos blocos, como que você vai resolver como que você vai criar para ter essa resolução de conflitos. Protocolo de rede. Então, você vai projetar o protocolo de comunicação que permitirá que os nós, na sua blockchain, se comuniquem entre si, tá? Isso inclui a definição de mensagens de transação, os blocos, como a sincronização da cadeia ocorrerá, criptografia, implementar a geração de blocos, mineração, ou um algoritmo semelhante, e implementar a validação de transações. Ou seja, você vai testar também a sua blockchain em diferentes cenários para garantir que ela funcione, né, conforme o esperado, identificando aí, corrigindo os bugs, as vulnerabilidades de segurança. E como eu mencionei, eu estou colocando aqui de um modo bem simplista, porque não é tão fácil a gente criar aí uma blockchain, porque nada o quê? De usuários. Se você criar e não tiver usuários, aquela blockchain não faz sentido, né? Porque eles que garantem essa confiabilidade da blockchain. Então, por isso que a rede Ethereum, ela é tão confiável, né? Porque ela está espalhada aí no mundo inteiro. Então, cada computador faz parte do quê? De garantir aquela confiabilidade. Então, se você deixa do zero, você já tem que fazer um estudo prévio de quais serão seus usuários. Porque senão vocês não concordam que vocês podem utilizar outra tecnologia para documentar o produto que será criado. Então,
tiver... E blockchain vai muito de comunidade, né? Ela é criada em torno de uma comunidade. Pode falar, Sandro. Essa parte eu acelerei. Não, tranquilo. A pergunta que Pode eu faria acelerar, aqui, Tainá, aqui não tem problema, tá? não, Inclusive, fique tranquila, realmente. A minha pergunta é o seguinte: essas grandes iniciativas que você mostrou, por exemplo, a da Nestlé, que é café é uma paixão aqui, mas você entende que eles que desenvolveram uma blockchain para eles, para esse elemento, ou eles utilizaram uma de mercado? Você tem essa informação? E essas outras iniciativas que você mostrou para a gente, você é mais fácil, logicamente, a não ser que uma empresa de grande porte pode desenvolver sua própria blockchain, que vai levar 2 anos, como você falou, mas nada que com 6 meses e US$ 1 milhão você resolva. Mas Sim. e você entende? Eles estão usando realmente as grandes iniciativas, já usam as grandes soluções de blockchain existentes ou estão desenvolvendo? Ou existe uma preocupação de usar, por exemplo, o A Boari, Ethereum e a margem de uma cotação, não sei. sim. Então, a Bodytech eu não sei, porque eu vi realmente nesse mês, né? Essa solução deles. Nesse café fez sua própria. Também, né? Olha quem eles são. Então, assim, tem a Nestlé por trás. Como você, Sandro, o que que é para eles, né? Alguns mil, né? Se a gente pensar uma pequena empresa, será que vale a pena? Então, assim, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Eu diria que se a Nestlé, então, desenvolveu a sua própria, ela é um forte Sim, protagonista desse mercado para fornecer a sua blockchain para outros utilizarem. Porque a pegada que eu estava lendo na sim. matéria da Nestlé é a pegada de sustentabilidade, de agricultura regenerativa e tal. Então faz todo sentido eles não utilizarem só para si, né? Eles têm 4 cafés ali, né? É. Enquanto o mercado tem as suas centenas de cafés especiais de exportação e nacionais. E a Nestlé, como ela tem, faz muito sentido, porque como ela tem outros produtos, ela pode colocar essa cadeia, né, em outros, em outros produtos alimentícios, porque e se uma empresa tem só um produto, você vai criar sua blockchain lá para colocar só, né? Não faz sentido. Você Essa é teve todo controlável, aquele... né? Pois é, essa é controlável. São 3 ou 4 cafés, eles 35 famílias produzindo alguma coisa, cada um coloca seus dados, eles conseguem auditar isso com muita facilidade. Parece realmente um piloto de algo bem maior. ô Sandro, como eu falei, em 2019 teve um evento blockchain e era a Oracle, mas eles focaram o uso da Nestlé para o transporte intercontinente. Mas pode ser uma blockchain privada usando Oracle, ou usando outros, porque eu não sei, eles são, o negócio dele é indústria, né? Não tecnologia. Não, talvez eu acho que eles estão usando como eles sempre fazem, né? Hoje os sistemas eles entregam para outras empresas, né? Para um SAP, o data center, na época da Level 3, que hoje já nem sei mais como é que chama a Level 3, que ela já mudou depois, era Sirion, não sei se mudou de novo o nome. Então eles terceirizavam os data centers, terceirizavam tudo. Mas eu acho que isso é uma questão também importante, que você pode usar o terceiro e ter a sua privada dentro do terceiro. Da mesma forma que a gente incentiva aí a criação de outras redes privadas, né? Então pode ser do cara, mas ele contrata empresas que já têm, que conhecem o ramo, né? É, a gente tem Beleza, vamos essas lá. blockchains públicas e privadas. Pode Mas falar. assim, eu acho que tudo é assim, por mais, eu acho que realmente é um desafio criar sua blockchain Muito. própria, mas se o ramo da É, empresa for esse, né, quem trabalha transações financeiras,
né, e quer juntar isso, eu não sei, eu acho que ainda tem espaço no É, mercado para uma grande, e né? criar um grupo, né? É, Tem assim, algumas até, ligações com os mercados. eu queria fazer um teste, por exemplo. Será que alguém compraria algum serviço do Tudo sobre IoT usando cripto? Posso fazer uma Vai pergunta? lá, pode sim. Então, Pode. eu estava justamente pensando nisso enquanto você estava falando, né? Porque assim, eu só estava fazendo um trabalho para uma empresa logística e a ideia dos caras era que fazia a rastreabilidade de modems, modem mesmo, né, desses que a gente tem aí de TV, internet, etc, né? E eles iniciaram, por que eu falo iniciaram com blockchain, porque a ideia deles era fazer toda uma parte de rastreabilidade, é uma empresa grande, né? E aí eles tinham assim, putz, deixava o modem no cliente e aí depois esquecia, rompia o contrato, depois não achava nunca mais esse cara e etc. E queria cobrar do cliente, aí o cliente falava, pô, mas depois de 3 anos, agora que você vem me cobrar esse negócio, putz, meu, já não tem mais contrato com você. Enfim, era uma dor de cabeça. Começaram com blockchain e viram que utilizaram, acho que uma blockchain, inclusive da AWS, que ela também tem lá uma parte já pré-pronta, vamos dizer assim, para você implementar e utilizando os servidores deles como o autenticador, né? E depois, putz, foram ver que também acabava não dando muito sucesso, porque o que eles queriam fazer era a rastreabilidade do produto e não praticamente da parte lógica da história, né? Então, e aí foi para uma solução de RFID, me parece que esse que foram com que eles seguiram, porque eu também já saí do projeto, né? Mas parece que foi, eles colocaram o RFID, fazia a rastreabilidade através do próprio código hash do RFID e assim foi. O que eu vejo, por exemplo, hoje, Tainá, o que você acharia meio interessante? Porque eu vejo que são duas partes, né? A gente tem o rastreamento do dado que aquele IoT gerou, né? E aí você pode chancelar ele como se fosse uma criptografia, coisa que até o LoRa já faz, né, dentro de alguns pré-requisitos, logicamente. E depois você tem o outro lado, que é a rastreabilidade do próprio IoT, né, do próprio sensor, né, e seus gateways. Né, de uma certa maneira, para você autenticar que aquele lá, talvez aquele produto, ele seja um produto original, algo do tipo, né? Haja visto esse projeto aí, esse trabalho que a Nescafé fez para fazer uma rastreabilidade do produto deles, talvez no mundo todo, para saber onde é que está, quem consumiu, como não consumiu, que aí vem uma série de coisas que talvez a LGPD, no meio do caminho, não deixa colocar na maquininha de café, mas talvez numa vending machine faça sentido para eles, né? Então, o que você acha que, assim, se a Thelma estava comentando, poxa, talvez isso possa se tornar um produto? Acho que sim, né? Se a gente pegar a nossa comunidade aqui, que tem algumas pessoas que já tem, né, já o dado implementado e coloca isso como talvez um plus, né, no trabalho deles, né, um adicional no trabalho deles, pode ser interessante. Para eu colocar em alguns, sei lá, 100, 200, quiçá 500 dispositivos, pode se tornar uma coisa extremamente cara e inviabilize. Qual que é a tua ideia com relação a isso daí na aplicação de negócio dentro do IoT? Então, eu penso que primeiro a gente tem que lembrar da manutenção de segurança, né, dessas plataformas, porque tem gasto com isso. E quanto menos usuários, né, porque o sentido da blockchain é quanto mais usuário, melhor, né, porque vai estar espalhada aí, como eu mencionei naquele slide, né, cada um é dono, cada um tem uma parte ali, né, do blockchain, porque está ali, né, operando dentro da tecnologia, então está sendo gravada, né, aquela tecnologia no computador, né, todos aqueles hashes. Então, assim, quanto menos, pior, né? Quanto menos usuários, complica. Então, assim, você mencionou 200, mas aí a gente, isso aí na verdade é 50, são 50 pessoas. Então, assim, pode haver um prejuízo depois, né, para a gente, porque teve o gasto, né, para fazer aquela plataforma, mesmo utilizando o IoT, né, como você mencionou,
Se não tiver toda essa pesquisa aprofundada, né, com dados, pode ter uma queda, né, dessa atuação. E aí que a gente enfrenta os desafios, né, de cobrir todos esses gastos que já foram feitos nessa blockchain privada. Então, muitas blockchains, até com os desafios, né? Muitas blockchains, elas enfrentam os desafios o quê? De escalabilidade e desempenho. O aumento no número de transações pode também resultar, né? Não é só benefício, né? Lentidão e custos mais altos de transação. Isso inclusive, é particularmente evidente em blockchains públicas como o Bitcoin. Fora a regulamentação, né, em torno dessas... Mas aí eu estou falando já mais a parte de cripto, tá? Que ainda é indefinida. Deu para Eu ficar claro? Né, deu. Eu só queria ver como é que a gente conseguiria implementar isso de alguma maneira, porque o case que eu tinha de empresa que tinha grana para poder fazer isso, etc., e queria fazer com um modo de inovação, então, enfim, eles acabaram procurando uma outra solução. Chegou até um consultor lá também nessa parte de blockchain, né? Ele falou assim: olha, ao invés de você desenvolver a sua própria, etc., você pode pegar e ponderar um Satoshi qualquer aí, um hash para cada dispositivo que você tiver. Ele vai te custar centavos, um monte de gente ali vai ter, Exatamente. vai chancelar esse teu Satoshi, e ao mesmo tempo que você tem esse hash, você pode colocar um para cada dispositivo, não vai ter problema nenhum. E você vai conseguir chancelar ele com autenticidade. Eu falei, putz, mas peraí, né? Então a gente já estava vendo no negócio de fazer toda uma rede privada, e agora a gente pega, não, vamos pegar uma Ethereum, vamos pegar uma Bitcoin, etc., pegar um Satoshi e destinar cada centavinho ali, né, pro dispositivo que a gente queria, né, fazer a autenticação, a chancelagem dele, ia custar centavos, e aí faria sentido, né? Mas aí, ao mesmo tempo que a gente não faria controle nenhum praticamente de servidor, zero, né? Ficaria só o controle da sua carteira mesmo, e aí praticamente a empresa teria que fazer uma gestão de carteira de Bitcoin, né? Ou de Ethereum, como queira. E até estavam se vendo até outras mesmo, shitcoin da vida aí, para poder gerenciar isso, mas o medo era justamente dessas outras shitcoins que elas podiam sumir e aí você ficar com um mico na mão de você não conseguir nem resgatar ele de uma certa maneira, sabe? Então, enfim, eram todos projetos que foram ramificando para baratear, mas ao mesmo tempo a gente não teve muita conclusão. Essa foi a verdade, né? Uma conclusão realmente de que aquilo ali valeu a pena fazer, sabe? Eles acabaram indo para uma coisa mais tradicional, que o RFID já tem Uma aí. tecnologia já tradicional, né? É. Provavelmente foram. Não? Você sabe qual foi o desfecho? Ou não? Não, ficou no RFID, fazendo o controle por RFID, aí É, sistema deles próprio. Eles até compraram uma sim, né? empresa de RFID, era especialista disso, fazia, né? Faz, né, as etiquetas mesmo aqui, eles até importam uma parte de fora, mas até produz aqui no E deu Brasil. certo. Deu, E deu certo. deu. Então, é exatamente isso. Toda Mas esqueceram, esse isso, negócio assim, perfeito agora para explicar que assim, não é porque a blockchain é algo assim, uau, nossa, que toda empresa agora precisa, né, fazer a sua própria blockchain. Porque já existem outras tecnologias que vai acabar dando na mesma, vai chegar ali na mesma finalidade. Então a gente às vezes quer inovar só porque, né, blockchain é novo, e você vai ver na prática, não serve para tudo, porque a gente já tem outras tecnologias que vai alcançar ali a mesma finalidade. Exato. Desculpe. Foi por aí mesmo o caminho que acabaram. E foi um consultor, que era especialista desse troço, né? Assim, eu falo que é especialista desse troço, né? Desculpa dizer assim, mas é que, assim, eu acabei não conhecendo muito, que o que eu conheço é uma movimentação de carteira que eu faço pequenininha também,
em Bitcoin, mais para conhecer, e aí todo mundo fala, pô, mas como é que é isso? Eu falo assim, cara, tu conhece Pix com QR Code? Conhece? Eu falei, é isso aí, entendeu? Você vai fazer um Pix com QR Code de um para outro, só que ao invés do banco lá te cobrar uma cifrazinha, vai ser uma coisa de gestão de carteira, que você, se você até quiser, você nem precisa dela, mas eu acho bom ter, porque numa hora que você perder o teu QR Code lá da autenticação, você tem, de repente, com quem buscar, né, a informação, né, te autenticar. Mas foi uma coisa assim, bem simples, era mais para marketing, seria que era mais marketing do que propriamente dito Exatamente. a atividade fim. Talvez para a Nestlé faça mais sentido, pela grama de produtos e a quantidade, né, de SKUs que os caras podem criar dentro de cada uma de um bloco, né? Pode ser um negócio bem interessante. Mas, putz, não sei se em IoT, acho que talvez, se essas gigantes, né, de comunicação quiser colocar como um implemento, né, isso eu falo assim, tipo, uma TIM, uma Claro, uma Vivo, como uma coisa, vai ser uma segurança a mais no NB IoT, ou, quiçá, até mesmo o American Tower colocar para fazer, né, a autenticação dos dispositivos que estão ali conectados à rede, eu acho que até faz sentido, mas para nós eu teria que entender muito aí para conseguir até resgatar e falar para o cliente, olha, colocar valor à implementação do blockchain dentro do IoT, sabe? E vai saber se da Nestlé também não foi marketing, viu? Porque eu pesquisei, tentei achar outras notícias recentes e as notícias que eu acabei encontrando foi bem no ano que teve o blockchain da Web3. Então eu não sei também se elas quiseram, né, se a Nestlé quis aproveitar o hype para sair ali no noticiário, porque depois eu não vi nenhuma de 2023, né, desse ano, não vi mais nada, só vi no ano que teve o bom. Então a gente também tem que ficar esperto, né, é, e acompanhar esse mercado, porque a gente acaba sendo muito influenciado, né, igual o É, metaverso. o que a gente tem de novidades é a iniciativa do próprio MCTI, que é algo bem recente, a gente está falando de alguns dias atrás, tá? Deles, junto com a Softex e o CPQD, mas a Rede de Ensino Nacional de Pesquisa, né, que eles chamam de RNP, estão investindo no blockchain, e vão convidar startups e instituições de ensino para que se desenvolva aplicações em cima dessa blockchain brasileira. Obviamente, o grande chamariz é pôr para rodar nessa blockchain serviços de inteligência artificial e IoT, e a previsão do projeto é 27 meses, então a gente está falando para em janeiro de 2026 ter mais informações dessa infraestrutura pronta e montada. É interessante para nós startups, né, podermos aplicar. E eu acho que o governo também está se mexendo para não ficar para trás, né? Então, acho que ainda tem O próprio oportunidade. O Drex, objetivo. Oi? o próprio Drex, Eu a acho que o moeda. objetivo do governo, né, é ganhar experiência. Tá? Eles ainda não têm certeza de como eles vão aproveitar, como vão usar. Por isso que, assim, a gente está falando de investimento para ganhar experiência mesmo. São 23 milhões. Gente, não é nada. Qualquer grande empresa, né, para ter um projeto desse tamanho, quando eles, quem cria uma nova fábrica investe fácil isso, né? A gente não está falando de nenhum valor orbitante, mas foi a verba que o MCTI reservou para esse projeto. Depois eu compartilho com vocês lá no nosso grupo do Masterfinks a informação. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Tainá. Usando blockchain, ela não seria mais destinada a produtos que você tem alto valor agregado, e também que você precisa altíssimo nível de controle? Porque toda uma implementação em cima de blockchain exige pelo menos três nós,
para confirmação e garantia da segurança. É uma, assim, são muita coisa especializada, né? Então, acho que tem muito valor agregado. Então, se você não tem um produto que justifica, eu acho que inviabiliza. O que você acha, Tainá? Eu concordo. Por isso que eu mencionei, às vezes, para uma pequena, para uma média, é válido você já utilizar uma blockchain já existente, né? Uma blockchain pública como a rede Ethereum. É interessante para o setor de coisas, só que às vezes é interessante para um grupo, né? Então, que tem várias, né, várias marcas, porque até ter uma escalabilidade, né, desse controle da blockchain pública, né? O que vai ser privada, né, nesse caso. Eu vejo, por exemplo, né, se você pegar uma blockchain, por exemplo, o Hyperledger da IBM, por exemplo, ela não é uma blockchain cara, né? Você pode criar toda sua aplicação em cima das ferramentas dela e já está pronto, né? E então, nesse caso, assim, tá, tudo bem, é um valor legal. Eu não sei, não desenvolveria uma blockchain para nada, mas eu utilizaria uma já estabelecida e já aprovada no mercado, né? Mas assim, mas mesmo assim, usando esse tipo de tecnologia, quando o volume de dados começa a ficar muito grande, você, logicamente, numa blockchain, é difícil alterar o dado. Você fez uma transação, você precisa corrigir, você precisa fazer outra transação que corrija aquela, ou seja, é um negócio que fica exponencial. E então fica complexo. Então, por isso que eu acho que só se aplicaria para produtos de altíssimo valor agregado, né? Senão fica complicado, né? Como você mencionou, precisa ter várias transações, né? Porque senão não vai ter essa continuidade para a gente verificar a confiabilidade dos hashes e dessa cadeia, né? Então, imagina, só usei uma vez por mês, só eu que estou utilizando, não faz nenhum sentido. Diferente da Ethereum, que tem ali todo dia, né, diversas transações ocorrendo e, e a cada dia é melhorado, né, pelos próprios usuários. Ó, eu vou até indicar um livro aqui para quem quiser estudar, tá? Inclusive o nome é Blockchain para Leigos, mas tem... Opa, Eu vou aqui. tirar aqui a apresentação para o pessoal poder ver. Quer mostrar agora? Ah, é que você está usando o embaçador. Você tem que Então, pôr na sua frente. de, de Não, você qualquer tem que pôr, forma. não. Você tem que pôr aqui na sua frente, que você está Botar no usando seu tudo rosto. que não é você. Ah, E nossa, No seu rosto. eu trabalho com Aí, tecnologia. agora deu. Então, esse aqui é bem legal. Blockchain para leigos. Você vai encontrar... Ele liga algumas informações com IoT. Então, tem esse e tem outro também. E tem este. Não sei Agora se eu foi não você sei que onde que passou aí um link da IBM, mas que tem lá esse livro exatamente. Está em inglês, mas está lá, no PDF dele. Eu acabei de clicar, o primeiro link está aí no chat, pessoal. aqui, ó. O verdadeiro valor do blockchain, como criar valores em uma nova era digital. Tá? Agora foi. Mas eu passo aqui também no chat, passo para a Thelma também, acho que depois você consegue passar para todo mundo, né? Eu não sei como eu acesso aí. É bem... Eu faço várias anotações, e assim, cada dia eu, não acredito que funciona assim. Assim, todo dia é uma descoberta, né? Então, nossa, tô 2 anos e às vezes fico maluco com algumas coisas. Então, você vê que se a gente não explicar de um modo, né, fácil para quem é leigo, vai acabar se distanciando, né, do que você oferece, né? Que, ao meu ver, é o grande problema das criptos, de soluções da Web3, ela acaba distanciando muito pelo seu linguajar. É igual na área jurídica. Quando o advogado começa, né, falar toda a techniquez, né, todo juridiquês, não, você não entende
E assim, qual que é a finalidade, né? Você quer lá resolver o seu problema jurídico, por exemplo, e o advogado explica de uma forma fotografada, né? E não faz sentido. Eu comecei a observar muito isso em eventos que eu frequentei, né? De blockchain, de Web3, e é isso que falta Tainá, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu estava numa palestra também, eu não lembro de quem que era, mas enfim, o conteúdo foi o seguinte. A gente sabe que o Drex vai entrar aí daqui, acho que 4 anos, né? Que o Banco Central que vai gerenciar ele. Ele é uma blockchain, embora não é uma criptomoeda, porque ele não vai ter um outro câmbio, ele é exatamente o real, né? Mas ele está com a tecnologia, logicamente, toda por trás de um blockchain. Quando a gente compra alguma coisa, aquele lá ele passa a ser um ativo para ti, né? Por mais que tenha uma depreciação, alguma coisa nesse sentido, ele passa a ser um ativo. A partir do momento que você pegar e falar assim, pô, eu vou comprar um novo celular, esse celular ele vai me custar, sei lá, 2.000 Drex, né, na vida. Daria para se vincular esse ativo a uma unidade monetária, né? A um hash qualquer, e depois de um determinado período você falar, cara, aquilo ali quem comprou foi o Anderson, porque ele comprou aquele celular, pagou 1.000, 2.000 Drex, e o Drex dele lá, que está vinculado a esse ativo, foi X, né? Depois de um determinado tempo, se eu quiser passar para outra pessoa me paga em Drex também, e aí a gente vai, né? É o real digital, né? Eu falo Drex só para a gente conseguir separar o que é real, o que é Pix e o que vai ser o Drex. E aí, pô, eu tava falando, pô, eu acho que não sei quem foi que perguntou até, falou, poxa, então quer dizer, as empresas, elas poderiam, de vez elas colocarem as suas ações em unidade, né, de real, de dólar, alguma coisa assim, poderia colocar numa moeda digital. E aí passaria a ser praticamente todas as empresas, as ações valerem unidades de real, unidades, né, de dólar, né, enfim, qualquer outra coisa que seja digital, porque aí também existe toda uma economia em emissão de moeda, enfim, uma série de coisas que o Brasil, acho que é um dos países que está bem na frente desse tipo de coisa, né? É o que está utilizando assim assiduamente a moeda digital. Acho que hoje já ultrapassou a quantidade de transações digitais por cartão, por Pix, etc., a dinheiro, né? Comparado a esse. Então, você vê também que, de repente, pode ser uma troca boa, isso quer dizer, o Brasil, ele pode, de repente, a gente pensar, né, em questão de futuro, se a gente for olhar os nossos ativos de IoT, eles serem unidades de Drex, e a gente, de vez ficar pensando com blockchain, etc., e ter que custear toda essa infraestrutura, a gente meio que mapear esses caras para ser um hash de Drex? Tá. Alguém aqui trabalhou no projeto Drex? Ou não, né? Mas é gravado isso aqui, né? Então, fala que alguém você ouviu, Até uma coisa assim. Eu vou tirar a gravação, peraí, a gente volta depois. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Um comentário só que eu queria Compartilhar fazer era a respeito até pegando aí a deixa aí do Anderson, do caso que ele explicou, né, da empresa que substituiu um eventual projeto de blockchain para o RFID, né? A, uma coisa que fica claro é que a empresa tem que também querer fazer uma mudança, uma transformação digital, ou, como a Thelma coloca, né, nem estamos mais na transformação digital, né, nós estamos no mundo hiperconectado, né, mas assim, não deixa de ser uma decisão da empresa que ela vai operar num universo diferente do que o universo tradicional que ela faz. Por quê? Porque, como é o exemplo que o Anderson colocou, né, até pegando carona aí, Anderson, que a empresa ia receber Bitcoin, ia ter que fazer uma monetização em cima de uma criptomoeda para fazer o controle, etc. A empresa, de repente, não estava preparada para isso, né? Então, mesmo aplicar uma tecnologia, às vezes, para uma empresa que não está no momento engajada, né? Ou no momento que ela está estruturada para querer fazer essa transformação,
vai fazer com que a tecnologia não seja nem corretamente avaliada, né? Ou eventualmente subavaliada, né? Que é uma pena, né? Então, acho que esse é um pezinho antes, né? Que a gente tem que ter certeza de saber se vai fazer sentido ou não a empresa querer fazer essa transformação, né? É navegar num mundo um pouco diferente do que o mundo tradicional que a gente sabe que é, né? Pensar dessa outra forma vai fazer sentido ela aplicar essa tecnologia e aí, obviamente, aí sim, querendo fazer isso, você estrutura da melhor maneira possível o formato, por exemplo, da blockchain, né? Então, só esse comentário aí que a gente sempre tem que ainda considerar, né? Por incrível que pareça, estamos em 2023, né? Mas transformação digital é isso, às vezes é uma pedrinha que é cada dia colocado mais, para que a empresa ela mude a visão dela do seu trabalho, do seu negócio, da sua atuação, né? Inclusive, um dos desafios que eu ia citar na slide é a adoção bem-sucedida da blockchain, muitas das vezes requer uma mudança cultural nas organizações. Isso inclui superar a resistência à mudança e desenvolver uma compreensão profunda dos benefícios da tecnologia. Tainá, pode subir aí a tela para divulgar seus contatos. Não sei se vai deixar o PDF para as pessoas verem no replay, quem não pôde estar ao vivo. Ah, sim, claro. Eu, eu passo para você, Thelma. Aí você repassa? Sim, sim, a gente sobe na nossa plataforma. Tá. Bom, quem quiser tirar alguma dúvida também via WhatsApp, e-mail. E-mail eu não coloquei aqui, mas tá aí algumas redes sociais. E foi um prazer aqui conversar com vocês. É muito mais fácil, né, quando o pessoal é de tecnologia, porque vocês não imaginam quando não é. Que aí fica, nossa, muito difícil. Aí eu tenho que fazer até um slide diferenciado. Tá bom, pessoal, Bom, obrigada então, uma boa semana para todos. Obrigada, Tainá, por ter aceitado o convite. Obrigada a todos que participaram e interagiram. Até o próximo Master Phoenix. Até, abraço. Boa semana. obrigada, tchau, tchau.